Olá, gente linda e abençoada por Deus. Hoje é dia 17 de junho de 2024. Estamos aí numa segunda-feira, 9 horas e 17 minutos. E vamos fazer uma reflexão. Nada mais que nós poderíamos falar, meditar sobre uma passagem do Evangelho que fale uma mensagem de sabedoria e graça e proteção, livramento, discernimento, temperança e visão de Deus na pessoa de Jesus, o Cristo de Deus. E essa passagem está no Evangelho de João, no capítulo 9, que fala sobre a cura de um cego de nascença. Representa que Jesus está em Jerusalém, na parte oriental desta cidade chamada Cidade de Davi. E vem ele com seus discípulos e eles olham e observam que tem uma pessoa cega. Informações que eles tinham que era um jovem de nascença. Ele era jovem e desde de nascença fora assim, cego, nunca tinha visto a luz do dia e nem visto as pessoas da sua família, não tinha possibilidade de enxergar nada à sua volta. E os discípulos falam com Jesus perguntando por que ele era assim, se era porque ele tinha pecado ou que os pais dele haviam pecado. A tradição, porque eles conheciam as escrituras, né? A mensagem de Êxodo fala, no capítulo 20, né? Fala sobre que o pecado daqueles que fariam alguma relação contra o mandamento ou contra os mandamentos, aquele que faria alguma coisa que fosse pecado, as consequências viriam até a terceira, quarta geração. E também relacionado ao Talmud, que era dente por dente, olho por olho, que ninguém poderia estar doente se não fosse por pecado. E não receberia a cura se caso não pagasse todos os seus pecados. Não tem nada a ver com o Cânon Sagrado. É outro livro paralelo, né, que é um livro de história de um outro grupo da época que tratava a relação das coisas na legalidade constitucional e no seu pensamento com relação àquilo que acontecia na sua volta. Era o entendimento que tinham. Mas quem estava ali era Jesus. E Jesus sempre foi, é e será. Antes de qualquer escrito, qualquer narrativa, ele é o eu sou. E para ele, para que as pessoas entendessem, ele fazia as coisas para as pessoas entenderem que ele estava com o domínio da situação. Tragam o cego até ele, ele gospe no chão, faz um lodo, unta aquele lodo, coloca na vista, por sobre a vista do cego, e diz para ele ir até o poço de Siloé, ou a fonte de Siloé, que parece informações históricas, ficava mais ou menos a 1 quilômetro de distância onde eles estavam, e vai lá e lava-te. Ele foi lá, lavou e voltou vendo. Tá, aí nós temos uma questão aí que podemos trazer para nós o significado de cada situação que eu posso conjecturar. Eu posso fazer um pensamento relacionado a esses fatos que aconteceram para trazer para nós o que significaria no mais próximo das coisas que estavam acontecendo, não inventando balela, mas tendo um discernimento próximo do que ocorrera ali naquela ocasião.
que era o cuspir no chão, fazer lodo? Era uma tradição. Era uma tradição que as pessoas tinham na ocasião com alguém que tinha alguma enfermidade que era de nascença, fosse paralisia, fosse algum problema congênito, cegueira, surdez, eles faziam isso. E Jesus, para que eles entendessem que ele não estava quebrando nenhum rito dos outros, mas ele estava entrando com a essência da sua unção, porque ele, quando faz isso, é a unção que está saindo dele. A saliva que saía dele era uma saliva divina e que tinha um diferencial naquele momento. E a única água que tinham mais perto era aquela, para limpar os seus olhos. Ele fez tipo de uma questão que tu tem que ouvir. Ele estava ouvindo, ele era cego, mas ele era bom de ouvido. E obedecer. E fazer a parte que lhe cabe. É como foi na questão de chamar o Lázaro para fora depois de quatro dias, estando ele envolto em faixas, morto, um cadáver, dentro de um sepulcro. Que o sepulcro que eles colocavam era dentro de uma caverna fechada com uma pedra. E Jesus disse para eles que estavam ali: tirem a pedra. E eles foram lá e tiraram a pedra. Ou seja, cada um de nós tem que fazer alguma coisa para que a bênção seja acontecida. Em cada situação haverá a possibilidade de nós fazermos algum movimento necessário para que a bênção aconteça. A cura, o milagre, a resposta, alcançar algo que precisamos e muitas das vezes não merecemos, mas devemos fazer algum movimento. Este cego, ele tinha uma audição perfeita, ele ouviu, entendeu, porque ele já tivera escutado sobre o mestre que estava ali, que é Jesus, e confiante ele foi até ao poço de Siloé, que provavelmente ele foi conduzido por algum dos discípulos até lá, que levou ele até o local, e lá ele lavou os seus olhos, tirando a lama e parte da saliva de Jesus que estava sobre os seus olhos, e quando ele fez aquela limpeza, aquela higienização, ele já começou a enxergar. Precisava de tudo isso, como Jesus já tinha feito com os cegos Bartimeu, o filho de Bartimeu, né? Filho de Timeu, Bar quer dizer filho, Timeu era o nome do pai do cego. Estava à beira do caminho de Jericó. O Evangelho narra algumas passagens sobre essa questão e em uma delas fala que eram dois, em outra fala que era um. Na verdade era o mesmo, né? Ou era duas ocasiões. Ele curou um quando ia, depois curou outro quando voltava. E aconteceu que esses receberam a bênção também e não precisaram estar sendo feito aquele momento de cuspir no chão e fazer barro, nem na fonte de Siloé para se lavar. Eles estavam em Jericó, era outra geografia, era outro momento, e esses não eram segundo informações e relatos, esses não eram de nascença. Talvez um deles fosse de nascença e o outro era problema físico ou que tivera sido ferido por um soldado e acabou perdendo a visão. Mas de qualquer forma, o sentido da mensagem é sobre ouvir a voz, entender a determinação e obedecer e confiar. Foi o que lhe aconteceu. Ele foi com fé, crendo que fazendo isso ele receberia a bênção, e fez e recebeu. O importante, outro fato, quando ele começa a ver as coisas à sua volta, o mundo que apresentava para ele e para os outros que estavam ali, ele ver Deus
o Verbo encarnado, Jesus, aquele que emanou graça, cura, bênção sobre a vida dele, assim como tinha realizado para tantas outras pessoas também. E dentro desse mundo a qual nós vivemos, desvendar mistérios e tirar a cortina, descortinar, tirar o véu que está sobre o coração e sobre os olhos de muitas pessoas, da palavra que vem e liberta, cura, santifica, aperfeiçoa, trazer para o mundo real, dentro do surrealismo, como se nós não entendêssemos os fatos, mas sendo uma pessoa que está inserida no meio de uma comunidade, em relação com outras pessoas, vendo tudo e percebendo tudo o que está acontecendo e tendo o discernimento, tendo o entendimento. Isto é ver também. Eu não preciso estar perto de quem está fazendo errado e sofro as consequências do erro de outras pessoas porque estão fazendo errado, e chega para nós as consequências daqueles que estão detendo o poder e fazendo coisas erradas, e não estou vendo, mas estou recebendo as coisas como consequência. Isso é ter visão dos fatos, sem estar junto fisicamente vendo. Outro sim, quando aquilo que está oculto e que te é revelado vem à luz sobre a mensagem daquilo que supostamente você não entendia, aí você começa a ter esclarecimento através da luz, da verdade, da justiça e do amor e da fé e da pureza de Jesus na tua vida, e você começa a ver as coisas de uma outra dimensão. E quando você compreende isso, você vem para o mundo da luz e tem um espectro de um raciocínio mais elevado espiritual, que as coisas que até então você não compreendia passa a compreender. Então você começa a ver, tendo outro tipo de visão daquilo que você não tinha até então. O cego não via, era de nascença. E quantas pessoas até hoje estão aí fisicamente saudáveis, com a sua visão, com a sua audição, mas não estão percebendo, não estão enxergando, não estão tendo um entendimento razoável para as suas percepções de análise, crítica e de conversão. Mudar seu pensamento, mudar suas atitudes, entender que o caminho que tu está caminhando talvez não seja o certo, o correto, está seguindo talvez alguém que não está te levando a lugar nenhum, com falsas promessas, com balela, com mentira, com engano, com engodo, com falcatrua, e você acha que está bom. Mas quando você ouve uma mensagem e ela vem dentro do teu coração com uma palavra que é a espada, e ela faz uma limpeza, ela entra entre a medula, a alma, o coração, arranca as impurezas e te entra com essa mensagem de luz e de purificação, como 7 vezes num cadinho de barro, ela te purifica e você vai tendo o discernimento das coisas, aí você começa a ver aquilo que você não via. E parece que você fica patético diante das circunstâncias dessa nova visão que tu estás tendo, que estava tão perto de você e você não compreendia, porque você só se alimentava de um tipo de alimento e achando que aquele alimento estava te satisfazendo as tuas necessidades, mas no caso era fisiológica mesmo, porque você comia hoje e amanhã ou daqui a 1 hora já eliminava seu organismo e depois precisava de um novo alimento. Por isso que Jesus disse: o pão que eu vou vos dar, vocês não terão mais fome. E a água que eu der para vocês beberem, vocês não vão ter mais sede. E vocês não vão precisar buscar em outras fontes. A fonte sou eu. Eu sou essa fonte, eu sou essa verdade, eu sou esse caminho. É uma borboleta.
Ninguém vai ao Pai se não for por meu intermédio. Então você está andando por caminhos tortuosos, seguindo talvez um blá 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 aí de alguém que está como condutor de cego, sendo ele também cego, que não quer enxergar e não quer ver. Então, estava alguém junto com Jesus, os discípulos ainda não tinham total percepção, realmente não tinham. Estavam compreendendo junto com Jesus a sua essência verdadeira de amor, de luz, de verdade e justiça. E quando eles começaram a entender, tendo essa compreensão, as outras pessoas também começaram a ter esse entendimento e começou a formar grupos que os políticos e os religiosos começaram a ficar com medo. Porque a turma, que chamavam de turba, era grande, estava aumentando, e eles estavam preocupados com seus cargos, com seus poderes constituídos, que eles manipulavam aqueles que não tinham entendimento, porque o povo, quanto mais burro, mais sofredor, mais fácil é de manipular, com maior necessidade fica melhor de mantê-lo sobre um cabresto, dando migalhas, dando capas que identificam ele com a miséria, com a pobreza, porque os cegos tinham uma capa vermelha que era dada pelo prefeito da cidade, para que quem visse estes com a capa vermelha, aleijado, com problema de saúde, cego, ou qualquer outro tipo de enfermidade, que era uma pessoa necessitada e era digno de receber esmola. Jesus disse assim, ó, tu pode jogar fora essa tua capa, que eu vou te cobrir com o meu manto e você vai enxergar. Mas tem que fazer alguma coisa, tem que caminhar um pouquinho, vai lá, te lava e volta vendo. As necessidades que nós vimos e aquilo que a gente pode fazer dentro do contexto físico, movimentado pela fé espiritual, nós vamos alcançar a bênção, vamos alcançar o milagre, vamos ser também referência para alguém e ajudar as outras pessoas também nesse plano existencial. E quando a gente começa a quebrar esses paradigmas colocados muitas vezes por vícios, por maldade e pelo sistema imposto por algumas pessoas dentro do campo onde nós estamos vivendo, seja ele ideológico, político, filosófico ou religioso, você quebra isto porque Jesus entrou na tua vida e deu um novo entendimento e te deu visão. E quando você tem essa visão, você começa a ver a sua volta de uma outra maneira, que vai quebrando os grilhões, as correntes, tirando esse jugo da maldade, do pecado, do cabresto, da mania de estar querendo manipular as outras pessoas nesse mundo da escuridão, das trevas. E Jesus vem com luz de justiça, luz de verdade, luz de amor e de essência para te transformar, te abençoar e te libertar dessas amarras. E você tem essa percepção, tem esse entendimento, tendo essa visão, você está realmente nascendo de novo. É como uma criança que está nascendo, saindo do ventre da madre e vendo esse mundo novo que nós estamos preparando para essas gerações. E que mundo que nós estamos preparando para essas gerações? É um mundo melhor? É um mundo corrupto? É um mundo abençoado? É um mundo cheio de bênção, de proteção? Que mundo é esse que nós estamos preparando? Que mundo é esse que nós estamos vivendo? Que mundo é esse que Deus deixou para nós e que nós estamos deixando ele melhor, parecido ou pior? Que mundo é esse que nós estamos? Daí as crianças hoje, até muitas delas, já nascem com os olhos abertos. Vem um pouquinho de vulto e geralmente vê a primeira pessoa é a sua madre, a sua mãe, que o gerou durante um período ali de 6, 7, 8, 9 meses, e ele está preparado ainda não porque é um dependente, depende muito da sua mãe,
depende muito do seu pai, depende muito das pessoas que estão junto dele, que fazem parte da sua família, do seu convívio, que vão ensinar um caminho para ser andado. E se tiver essa graça, esse amor, vai ensinar um caminho bom para esse seu filho, para que ele cresça e se desenvolva forte, saudável, fisicamente e espiritualmente, como foi dito, que Jesus crescia em graça e sabedoria, e o Espírito de Deus estava sobre ele. E nós somos emanadores de bênção, se assim recebemos e cremos, para abençoar as pessoas da nossa casa e da nossa família, desvendando as inverdades e combatendo a maldade e as corrupções, para ser luz, para ser sal. Porque Jesus disse que nós seríamos sal, seríamos luz, um tempero, luz, uma referência, um porto seguro, e que a gente possa ver e vendo, compreendendo, e se compreender, poder fazer com que as coisas melhorem, não somente para nós, mas para com as pessoas que estão junto de nós. Amém. Estou em paz. Vocês também estão? Que bom. Que assim seja para nós todos. Shalom.